Olá, graça e paz, eu sou a pastora Alessandra, sejam bem-vindos ao nosso canal Transformados pela Palavra. Se você é novo, está chegando aqui pela primeira vez, eu gostaria de te pedir que você se inscrevesse no canal, compartilhasse essa mensagem, você me ajudasse a levar transformação através da Palavra de Deus. Mas se você já é inscrito, antes de ir embora, não vá antes de deixar o seu like. Deixa um comentário aí embaixo, diga um oi, fala: oi pastora, eu assisti o seu vídeo, Deus tem transformado a minha vida. Hoje eu quero abordar um tema muito interessante com vocês. Eu quero abordar, eu intitulei essa reflexão como realidade versus promessa. Pedi que a propaganda desse vídeo fosse feito como a demonstração de um ringue. Porque todos nós temos um ringue dentro de nós. Há uma luta diária que ocorre dentro do nosso coração e com os seguintes lutadores, a realidade e as promessas de Deus. Mas o interessante é que quem decide o vencedor dessa luta não é Deus. Quem decide quem vai vencer essa guerra sou eu e você. O interessante dessa guerra é que o resultado você pode hoje, antes mesmo de terminar esse vídeo, saber que é você. Depende quem você vai alimentar mais para que ganhe essa guerra. Realidade versus promessa, eu quero abordar com vocês o seguinte: é maravilhoso saber das promessas de Deus ao meu e ao seu respeito. É maravilhoso saber o que Deus pensa em nós. E quando Deus revela, quando Deus diz através dos seus profetas, através de sonhos, através da leitura da palavra, ou até mesmo você, Deus falando ao seu coração, dizendo: olha meu filho, eu tenho esse propósito a teu respeito, eu quero isso com você, pare com isso, saia desse caminho, entre nessa rota, eu ainda tenho sonhos, eu vou fazer isso, e começa a liberar as palavras, né? Começa a revelar, na verdade, os seus propósitos ao nosso respeito. É maravilhoso. É muito bom saber que Deus pensa em nós. E o nosso coração se enche de alegria, o nosso coração fica impregnado da palavra de Deus, nasce esperança, e aquele fogo, ele nos aquece. Mas junto com as promessas, todas elas que você já ouviu de Deus ao seu respeito, tem também ali trabalhando contra, lutando contra a nossa realidade, que costumamos chamar de circunstância. E o que fazer? O que fazer quando a promessa é grandiosa, mas a realidade também tem a sua proporção? O que fazer quando Deus libera sobre nós os seus desejos, diz o que Ele quer, mas num culto de domingo à noite, mas a segunda-feira continua aquela mesma realidade dolorida, doída, aquela realidade que incomoda, aquela realidade que não muda? O que fazer quando Deus promete que vai salvar e ainda não aconteceu? O que fazer quando Deus diz: olha, eu ainda vou fazer algo com você, e nada muda, tudo continua a mesma coisa, os problemas nos mesmos lugares, mudanças quase nenhuma? Como se comportar? O nosso personagem de hoje é Gideão. Juízes capítulo 6. A Bíblia fala que os hebreus eles desobedeceram ao Senhor. Eles se afastaram do Senhor. E eles caíram nas mãos de 3 inimigos. Eles caíram nas mãos dos amalequitas, dos medianitas e do povo do Oriente. Queridos, eu não tenho tempo aqui para poder dizer para você quem eram os inimigos dos hebreus, né, nessa época, mas só para você saber, tanto os amalequitas quanto os medianitas, quanto o povo do Oriente, eles tinham prazer na destruição. Eles viviam, eles não produziam, eles não plantavam, eles não trabalhavam a terra, eles viviam de roubo, de destruição. E a Bíblia fala que quando eles chegavam no acampamento de Israel, eles roubavam toda a colheita de Israel, tudo. E aquilo que eles não podiam levar, eles por prazer destruíam. O gado, o animal, o jumento que eles não podiam levar, eles matavam. Esses 3 povos se uniam contra Israel e traziam um nível de destruição terrível. Nesse contexto aí, um anjo de Deus aparece para Gideão. Gideão,
ele estava nessa época, Israel vivia com tanto medo que eles viviam escondidos em fortalezas, cavernas e em montanhas. Eles viviam escondidos. Gideão estava malhando trigo, ele estava trabalhando o trigo no lugar de produzir vinho. Ele estava ali escondido, disfarçando o que estava fazendo para não ser roubado pelos midianitas. E nesse contexto aparece um anjo e já o saúda dizendo: homem valente. Ele olha para aquele anjo e faz uma pergunta legítima que eu sei que você também faz. Porque quando o anjo se apresenta para ele e diz que ele era um homem valente, diz o que ele queria através dele, ele diz: Senhor, se o Senhor é conosco, porque se o Senhor diz que é comigo, por que a minha realidade é essa? Se o Senhor diz que vai fazer a promessa, se o Senhor diz que vai salvar, se o Senhor diz que vai restaurar, se o Senhor diz que vai me enviar, se o Senhor diz que vai fazer, por que a minha realidade é essa? Senhor, nada muda. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou pobre. Eu sei quem eu sou. A minha realidade não mente, ela não dá folga. Ela, todos os dias, ela me acorda e todos os dias ela me põe para dormir. Eu sou o mais fraco. Eu não sou um general de guerra. Eu sei quem eu sou, eu tô aqui malhando trigo escondido com medo, eu sou medroso, num lugar que é para produzir vinho, um lugar que era para produzir uma coisa, eu tô fazendo outra, tentando enganar o meu inimigo, porque eu não aguento mais ser saqueado, eu não aguento mais conviver com uma realidade que não muda. E ele fala para Deus: aonde está? Ele fala para o anjo: aonde está a glória que os meus pais me contaram a teu respeito? Nessa hora, Deus visita o ringue de Gideão, olha para ele e diz para ele: eu sei que a tua realidade, ela existe, mas dentro de você eu já depositei o que você precisa para vencer a sua realidade. Deus olha para ele e diz assim: ok, a sua realidade é de verdade, mas eu sou um Deus justo. Eu também já coloquei dentro de você o que você precisa para aniquilar o que você está vivendo hoje. E é aí que eu quero ficar rapidinho nos meus próximos 4 minutos que eu tenho com vocês. Eu quero dizer algo. Nesse momento, quando o anjo revela a promessa, o desejo de Deus para Gideão, quando disse o que faria através dele, ele diz assim: se o Senhor é quem fala comigo mesmo, me dá um sinal. Espere aqui até que eu volte com uma oferta. Isso mexeu muito comigo. Nós fazemos parte de uma geração que parece que é um favor Deus nos usar. Parece que para Deus nos usar como moeda de troca, arrume a minha bagunça, arrume a minha casa, arrume as escolhas que eu fiz, me isente das minhas colheitas, daquilo que eu mesmo semeei. O Senhor me quer? Então é assim. Se o Senhor me quer, se o Senhor não fizer o que eu quero, então eu também não faço o que o Senhor quer. Aí a gente vê muitas pessoas com tantas promessas lindas, com tantas promessas maravilhosas, grandiosas, Deus chamando a atenção, Deus falando, mas a realidade, a sua realidade diária tem vencido, tem calado a voz da promessa. Mas Gideão, dentro de um contexto de miséria, dentro de um contexto de medo, dentro de um contexto que 3 povos inimigos se juntaram para destruir algo que já era pequeno, já tinha sido saqueado e abatido tantas vezes. Ele diz: eu sei que agora seria legítimo eu pedir, mas dentro da minha escassez eu posso te oferecer algo. O que está faltando na minha geração, na nossa geração, não é promessa. O que está faltando para esse ringue, para a promessa ganhar da minha realidade e da sua, é justamente entrega, é sacrifício. Eu aprendo com Gideão aqui o seguinte: ainda que a minha realidade esteja cruel, ainda que o que eu esteja vivenciando é amargo, ainda que eu acorde todos os dias com a minha realidade dizendo: você não vai vencer, não vai acontecer, não vai mudar, ainda que me cause medo, me cause pavor, eu ainda assim posso desafiar a realidade, a mim mesma, e nutrir a promessa, oferecendo para Deus algo que me custe. Gideão podia dizer para Deus: ok, o Senhor me quer, né? O Senhor quer que a promessa vença a realidade? Então tá bom. Mate os meus inimigos, coloque pão na minha mesa, me dê segurança,
me dê tudo o que eles têm me tirado. Aí eu vou acreditar que o Senhor quer alguma coisa comigo. Não. Dentro da sua escassez, ele olha para o anjo e diz: eu tenho pouco, mas o que eu tenho eu quero sacrificar àquele que está me chamando. E ele oferece. O que está faltando, talvez para você hoje, é mesa. O que está faltando para a promessa vencer a sua realidade hoje é talvez seja sacrifício, talvez seja oferta. Não espere ser para fazer. Faça, que a promessa vai se concretizar. Não espere ver sinais humanos. Ei, você já tem o que você precisa para você vencer dentro desse ringue. Deus já depositou dentro de você o que você precisa para vencer essa realidade que tem castigado a sua vida. O que está nos faltando hoje não é promessa. O que está nos faltando é uma mesa, é oferta, é entrega, é sacrifício, é preparo, é dizer: custe o que for, ainda que debaixo de dor, ainda que debaixo de escassez, ainda que eu não tenha muito para dar, mas se o Senhor me quer, eu vou depositar aos teus pés algo que me custe, algo que atraia a presença de Deus para dentro do meu ringue e para dentro da minha casa. O que está nos faltando hoje é alimentarmos a promessa, mas ao invés disso, alimentamos a realidade. Como eu faço isso? Com as minhas dúvidas e com a minha falta de resposta. Todas as vezes que Deus libera o desejo dele sobre mim, que Deus me faz ser conhecedora de uma promessa dele. Quando ele fala a primeira vez, significa que ele está ali revelando o novo, o desejo dele para nós. Quando ele fala conosco pela segunda vez, significa que Deus está confirmando o desejo dele sobre a nossa vida. Meu querido, mas se você tem ouvido a mesma coisa de Deus 1, 2, 3 vezes, não significa, ou até mais vezes, não significa que você é tão amado que Deus todo dia está querendo te lembrar as promessas dele. Não, pelo contrário. Quando eu escuto a promessa de Deus mais de 2 vezes, significa que há ausência de resposta. Se Deus está falando comigo mais de 2 vezes, significa que eu ainda não liberei, eu não dei a minha resposta, eu não me manifestei diante daquele que me fez a promessa, eu não externei ainda o meu sim para o céu. O que está nos faltando hoje é justamente isso: alimentarmos a promessa e não alimentarmos a nossa realidade. Não olhar para a nossa realidade e dizer: você mente, porque o meu Deus não mente. Faça como Gideão. Gideão, dentro do seu pouco, dentro da sua escassez, dentro da miséria que vivia, mesmo assim, ele olhou: bom, a minha realidade eu não posso mudar, mas a minha promessa eu posso alimentar. Por isso que ele prepara uma mesa e tira, e não era qualquer oferta não, se você ler o texto você vai ver que ele tirou em grandes quantidades. O que ele estava dizendo? Eu preciso alimentar a única coisa que é capaz de me tirar da onde eu estou. Eu preciso alimentar a minha promessa, porque é ela que vai vencer a realidade a qual eu me encontro. Deixa a palavra de Deus te transformar, que nesse ringue, que nesse duelo, a promessa de Deus ganhe e que você hoje alimente a promessa de Deus dentro de você. Um beijo no seu coração, graça e paz e até a próxima semana.